A história guardada nos livros há tanto que se conecta por meio de tantos fatos que marcaram a humanidade. E nesse percorrer o tempo, o espaço e as pessoas, há um método de estudo que é a historiografia. Quando nós falamos você, Mônica Cunha, eu, Aida, nós estamos falando de conexões. Só que você, hoje, eu, hoje, somos conexões daquilo com o que nós fizemos. E quando a gente traz isso para a história é uma ciência e ela tem um método. E aí a gente vai estudar a historiografia. O que é isso? A historiografia, ela mostra que os fatos sociais, os fatos históricos, as pessoas que fazem a história são relações de conexões. Quais são essas conexões? Com o seu mundo vivido, com o seu mundo percebido, com o ato político naquele mundo que você viveu e com as movimentações sociais, ou seja, aquilo que a história traz, aquilo que o ato político traz, que o fato histórico traz. Ele não passa despercebido de você e nem você despercebida dele. É uma conexão com o seu tempo e há um encontro entre os que se identificam e aqueles que têm outro ponto de vista. O ser humano é dualista, ele faz essas conexões. Muitas vezes você não identifica com a ideia, mas você quer esclarecer a ideia. Então nós temos identificações por ambiguidades ou realmente por respeito àquela ideia. A Aida explica que quando estudamos a história de uma forma geral na escola, temos ali uma face dela. Porém, quando se investiga um pouco mais a fundo, temos conexões surpreendentes, quer sejam de forma individual ou coletiva. E ela traz alguns fatos para a gente entender melhor. Hoje, Brasil. Será que nós, no Brasil, não estamos vivendo reflexos das guerras que estão ocorrendo? Das manifestações político-militares que estão ocorrendo? Isso te traz conexões. Mesmo que você não estude, não debruce sobre aquilo, aquilo te traz uma reflexão. É você naquele contexto. E isso reflete no seu eu. Isso a historiografia analisa. Nesse mundo que gira ao particular que nos habita. Nós, hoje, não devemos e não podemos ser o nós de ontem. E a história traz isso. Olhar o passado, verificar o que se pode analisar, trazer, puxar, remendar o que não deu certo, mudar de perspectiva para um futuro. A história não é futurista, de jeito nenhum, mas ela te dá aquilo que a gente mais precisa. Arquivo. Arquivo para você buscar aquela atitude, aquela conexão que você atingiu daquele jeito ou não e mudar. Quando a gente olha para a história de Uberlândia, né, que a gente escuta, né, sertão da farinha podre, as pessoas achavam que aqui era só antigo Uberabinha. Será que as pessoas entendem que hoje Uberlândia era, sim, uma cidade minúscula e que hoje é uma das maiores cidades do mundo? Olha, isso é história. Conexão. Agora, falando de conexão, pessoa, eu, você, nós trazemos histórias, nós trazemos história, a diferença, eu gosto de dar isso, tá? História é aquilo que é contado, história é aquilo que é estudado, fato histórico. Estas histórias e histórias nos trazem para o que nós somos. Você não nega a sua história, que foi social, coletivo, individual e principalmente as suas conexões interpessoais. É muito bonito. É lindíssimo isso e por isso que eu quis trazer a Aida para essa conversa no Você, porque nós duas também temos uma conexão muito forte. Uma conexão também pela profissão e uma conexão pessoal, porque acaba sendo inevitável, não é? E a gente constrói com as suas histórias e as minhas histórias, a gente constrói também
um processo, não é? Um caminho, Aida. Eu acredito que a nossa interação deu numa conexão muito de 2 fatores. Amorosa, carinho uma pela outra e uma curiosidade intelectual exagerada, tanto sua quanto minha. E aí nós estabelecemos uma curiosidade intelectual que intera, que constrói. Mas principalmente eu vejo que as nossas conexões, elas se dão num aspecto do que eu gosto sempre de falar. Toda vez eu gosto de trazer isso com você. É o respeito ao outro, que a história está perdendo sentido nesse momento. Então eu vejo que conexões, elas são presentes, no sentido mesmo de presente, de caixinha. São presentes e são vivenciadas. E isso nós fazemos bem, tá? Nós fazemos bem, nós fazemos muito bem. Saber que, vamos falar um pouquinho? Água. Exato. A água que eu gasto, ela vai fazer falta em outro lugar. A árvore que eu derrubo, Faz falta. para o passarinho que não tem onde ficar. Não, para nós que não temos um ar respirável. Então, essas conexões são muito importantes. E aí eu acho que tem o conceito mais importante que você falou, de coragem. Mônica, hoje as coragens, parece que elas são de mídia social. Se me mandam ou se me constroem, eu faço. E não aquela coragem do meu ato por mim. Eu tomando o ato, eu tendo o ato, eu fazendo por. Onde estão os eus? É uma pergunta. A pergunta mais difícil, né? E também uma sugestão de livro, tá? Que é muito interessante. Quem é você? Já vou atrás. E aí a pergunta: quem é você nas conexões que este mundo te propicia?